aí, crocheteiras e crocheteiros, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui de volta ao canal, todos os inscritos. Os que não são inscritos, aproveita, clica aí no inscrever-se, clica no sininho de notificação, que já tem muita coisa bonita no canal e vem muito mais por aí. Pessoal, para fazer esse cachecol com bolso, que é um pedido especial da minha prima, ela me pediu para fazer e gravar para ela e para vocês. Eu tô aqui com uma linha toda mesclada, um fio da Pinguim, vocês que gostam, né, que eu fale qual fio que é um fio da Pinguim Flash, tá? A cor dele, o nome é Quito, é cor 2041, tá bom? Aqui, neste fio, eles falam pra gente trabalhar com agulha de crochê número 4. Pessoal, eu vou trabalhar com agulha de crochê número 6, porque eu gosto do cachecol, quando faz cachecol, echarpe, essas coisas que fique bem fofinho, bem macio. A agulha 4 ficou, meu ponto ficou muito tenso e ele ficou duro, sabe? Então, a gente começa aqui, eu vou fazer com a agulha número 6 e vocês fiquem à vontade. Deixa eu só ver se eu acho a Tex é 500, tá? Desse fio. Vocês fiquem à vontade para escolher a agulha de vocês, como vocês gostam do ponto de vocês. Pessoal, a gente começa aqui com a sequência de correntinhas, normal, tá? E aqui nós vamos fazer uma sequência, não importa o número das correntinhas, tá, pessoal? Se vocês quiserem fazer o comprimento, depois o que vai importar é o ponto alto. Se ficar sobrando correntinha depois, não tem problema, tá? Que a gente desmancha as correntinhas. Então, o número de correntinhas não importa, vai importar o tamanho e depois a gente volta fazendo o número de ponto alto certo, tá bom? Se sobrar correntinha no final, a gente desmancha. Faltar, não vai faltar, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, várias correntinhas, até que o comprimento dessas correntinhas, com os nossos braços abertos, fique desta parte da nossa mão até esta parte da nossa mão. Não é na ponta dos dedos, tá? Por quê? Porque depois o cachecol pesa, o bolso que a gente põe bem na ponta do cachecol, ele desce e ele fica bem para baixo e a nossa mão fica para fora do bolso. Então, a gente faz a correntinha de forma que nossas mãos fique desde aqui, a ponta da correntinha, até mais ou menos aqui, ou até ao meio dos dedos, quem fica com medo de fazer curto, mas não vai ficar curto não, tá? Eu fiz desde aqui até aqui. Vou dar um exemplo já para vocês com uma boneca. Pessoal, tô voltando aqui na bonequinha só para vocês entenderem, tá? Vamos dizer que aqui, ó, daqui pra cá seja as pontas dos dedos, então aqui seja meio da mão, tá? Com o corpinho reto, com o nosso corpo reto, braços esticados, tem que ir dessa parte do ossinho da mão até essa, tá? Com o braço reto. E vocês não podem esticar ele pra ele chegar lá, não. Tem que ficar fofinho, tá? Tem que deixar natural e que ele chegue naturalmente neste comprimento, tá? No seu corpo, tá joia? Eu vou terminar aqui as correntinhas, fazer do meu comprimento, e aí eu já volto com vocês pra próxima carreira. Pessoal, voltando aqui, eu já fiz várias correntinhas de modo que uma ponta da correntinha ficasse aqui e a outra aqui, quando os meus braços estão esticados, tá? Daqui, eu vou contar agora pra trás, olha. 1, 2, 3, 4 e na quinta correntinha eu vou fazer um ponto alto, certo? E agora eu vou seguir em todas as correntinhas, eu vou fazer um ponto alto, correntinha por correntinha, tomando muito cuidado para não pular nenhuma correntinha e para a correntinha não torcer, tá? Então, ela fica torcidinha aqui, vocês vão só ajeitando e fazendo os pontos altos, uma após uma.
tá? Sem pular nenhuma. Pessoal, aqui, essa carreira é que é muito importante para a contagem dos pontos. A correntinha realmente não importa, porque se sobrar, a gente desmancha uma ou duas, tá? Eu preciso fazer uma carreira com pontos altos múltiplos de 3, certo? Então, vamos dizer que aqui na sua última correntinha, eu não sei quantas correntinhas eu fiz aqui, mas olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que dá para enxergar, né? Olha só, vamos dizer que eu tenha feito, sei lá, 210 correntinhas. Se eu dividir 210 por 3, eu tenho um número exato, que é 70. Não tem vírgula alguma coisa. Então, eu posso ter 210 pontos. Mas vamos dizer que eu tenha feito 211 correntinhas. Se eu dividir por 3, ela dá um número quebrado. Então, eu tenho que reduzir de uma em uma. Aí, eu volto para 210, dividido por 3, dá 70. Então, eu vou fazer 210 pontos. Se eu fiz 211 correntinhas, vai sobrar uma, eu deixo ela lá quietinha, depois eu desmancho ela, eu ensino a vocês a desmanchar, tá? Vamos dizer que eu tenha feito, sei lá, 209 correntinhas. Se eu dividir por 3, eu não vou ter um número exato, tá? Então, assim, eu vou ter que procurar o número para baixo de 209, que dividido por 3 dá um número exato. 208 dividido por 3, 69 quebrado. Não posso. 207 dividido por 3 dá 69. Então, eu tenho que colocar 207 pontos altos e deixo sobrando duas correntinhas para desmanchar no final. Certo? Pessoal, múltiplo de 3 nessa primeira carreira. Ponto alto, correntinha por correntinha, sem pular nenhuma. E no final, números de pontos altos múltiplos de 3. Certo? Daqui a pouco eu tô de volta. Olha lá, pessoal, tô chegando no finalzinho da carreira. Por coincidência, as minhas correntinhas eu fiz múltiplo de 3, tá? São 204. Eu vou completar essas duas correntinhas agora com ponto alto. Mas para quem ficou sobrando correntinha, pode deixar assim e daqui continuar já na próxima carreira, que depois eu ensino vocês, na hora de arrematar os pontos, eu ensino vocês a desmanchar essas correntinhas aqui, tá? Não tem problema. Então, eu vou terminar esses dois últimos pontos altos que faltam. Tá? O meu ficou certinho, múltiplo de 3. Foi sorte, porque eu não contei. Só contei depois que eu fiz os pontos altos. Aqui, ó, vamos subir 3 correntinhas e virar o trabalho para a próxima carreira. Meus amores, quando a gente faz um ponto alto, eu vou mostrar nesses pontos aqui da frente, porque esse aqui é preto e vai ficar ruim para ver, eu vou mostrar nesse aqui mais clarinho, tá? Quando a gente faz o ponto alto, a gente dá a laçada na agulha, encaixa a agulha e pega esses 2 fios aqui, né? Do ponto alto, não é isso que a gente faz? Faz e puxa, dá a laçada e faz o ponto alto. Nessa carreira aqui, a gente não vai fazer isso. A gente vai pegar só o primeiro, tá? A gente vai deixar esse segundo fio aqui sem trabalhar. Só pega o da frente, tá? Então, tomem muito cuidado quando encaixar a agulha para não pegar os 2 fios. Então, assim, ó, esse primeiro fiozinho aqui que tá sobrando, vocês não pegam, tá? Que esse primeiro fiozinho aqui é do primeiro ponto que a gente já subiu como correntinha, senão esse cachecol vai abrir. A gente tem que pegar a partir do segundo ponto, porque as nossas correntinhas já são o nosso primeiro ponto, tá? Então, nós vamos pegando só o primeiro fio, ó. Eu atravesso a agulha, eu tenho um fiozinho só nela. Só o da frente, sem pegar o de trás, tá? E vamos fazendo toda essa carreira assim, até chegar lá no final. Já vou mostrar pra vocês como é que fica o outro lado. Esse lado que a gente tá trabalhando aqui vai ser o avesso do nosso cachecol, tá? E eu já vou mostrar pra vocês como é que fica ali do outro lado. Então, vocês vão pegar só o
primeiro fio para fazer esse ponto alto. Desse lado, ó, vão ficando esses fiozinhos atravessados aqui, que é exatamente o fio de trás, tá? Que vai dar aquele trabalhado que parece que tem linhas, né? Verticais no acabamento do nosso cachecol, tá? Então, desse lado aqui, a gente pega só o primeiro fio. Quando eu chegar no finalzinho dessa carreira, eu volto com vocês para mostrar a próxima. Então, pessoal, voltando aqui, ó, terminando os dois últimos pontos, tá? Então, o penúltimo ponto aqui, pegando fio, e aqui o último ponto eu vou fazer na terceira correntinha daquelas 3 correntinhas que a gente subiu a carreira. Aí eu faço normal, tá? Esse último ponto aqui, eu nem me preocupo tanto com o acabamento, porque os bolsos vão ficar neles. O acabamento, ele começa mais a partir do segundo ponto, esse traço aqui, né? Daqui, pessoal, ó, 3 correntinhas. Então, nessa correntinha aqui, a gente faz o ponto normal, tá? Lembra, contem sempre os pontos, porque esse crochê vai e vem, normalmente, às vezes, as pessoas costumam fazer pontos a mais ou pontos a menos. Contem sempre os pontos de vocês, tá? Pra ver se tá o mesmo número de pontos a cada final da carreira, se não fez ponto a mais ou ponto a menos. Ó, 3 correntinhas, vamos virar o nosso trabalho. Na carreira passada, a gente pegou o fio da frente, né? Essa carreira aqui, nós vamos pegar o fio de trás. Lembrem-se, a gente não pega esse primeiro ponto aqui, tá? Não é este primeiro aqui. Esse primeiro aqui já é a base do primeiro ponto, que são as nossas correntinhas, tá? Então, a gente sempre pega a partir do segundo ponto, tá? Esse aqui é a base do segundo ponto. O primeiro é a base do primeiro ponto que já tá pronto, que são as nossas correntinhas. Então, ó, em vez da gente pegar aqui pela frente um fio só, ou atravessar a agulha e pegar os dois como a gente sempre faz, a gente vem aqui por cima e pega só o de trás, tá? Encaixa a agulha aqui, ó, por cima e pega só o fiozinho de trás do ponto. Ó. Opa. Encaixa a agulha e pega o fio de trás. Laça, encaixa a agulha e pega só esse fio de trás. E assim a gente vai trabalhar a carreira inteirinha. Tá? Essa é a penúltima carreira de pontos altos, nós vamos fazer 4. A próxima carreira é igual a essa daqui que a gente fez pegando pela frente, mas eu volto aqui com vocês. Então, ele vai ficando assim, ó, tá? Todo separadinho, deixa eu ver se vocês conseguem ver detalhe, ó. Aqui ele fica um fiozinho só, aqui ele fica os dois do ponto, e na próxima carreira ele vai ficar um fiozinho só também, tá? Então, essa carreira todinha pegando fio, pegando ponto só pelo fio de trás. Quando a gente chegar no finalzinho, eu volto com vocês. Bom, pessoal, chegando aqui, ó, no final da terceira carreira de pontos altos, eu fiz o penúltimo e o último ponto sempre aqui naquelas 3 correntinhas, na terceira, né, das 3 correntinhas que a gente subiu a carreira, certo? Daqui, vamos fazer 3 correntinhas, virar o nosso trabalho, e agora a gente vai fazer essa carreira, opa, para variar, bati no esporte, sempre em todos os vídeos, né, ter uma batida no esporte. Daqui, a gente vai fazer igual a gente fez essa segunda carreira aqui. Então, nós vamos pegar o fio só pela frente. Esse primeiro fiozinho aqui, a gente não pega, porque ele já é a base desse ponto das correntinhas. A gente pega a partir do segundo. Só o primeiro fio. E vamos fazer um ponto alto, pegando só este fiozinho aqui na parte da frente do trabalho, tá? Então, a gente fez uma carreira normal em cima das correntinhas,
uma pegando o fio da frente. Quando a gente voltou, a gente pegou só o fio de trás e agora a gente volta essa última carreira, que é só de pontos altos, pegando sempre esse fio da frente. Cuidado para não atravessar a agulha, tá? É só o primeiro fio até o final da carreira, certo? Aqui do avesso ele vai ficando assim, ó. Ele vai deixando, deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Ele vai deixando as marquinhas do ponto, tá? Do lado direito do trabalho, né? Esse aqui vai ser o nosso lado direito do trabalho. Tá joia? Daqui a pouco eu tô de volta quando eu chegar no finalzinho dessa carreira. Até já. Bom, pessoal, terminando aqui essa carreira, vou fazer aqui, ó, penúltimo ponto alto e o último ponto aqui nas correntinhas que a gente subiu a carreira passada, tá? Temos 4 carreiras de pontos altos seguidos, né? Agora que nosso ponto vai mudar. Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas para virar o trabalho. E vou aqui agora no segundo ponto, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Eu tenho um primeiro buraquinho aqui, que é o do primeiro ponto que a gente já tem, é a base da correntinha. Eu venho aqui no segundo e faço agora normalmente um ponto alto, tá? Então, eu vou ter 2 pontos altos em sequência. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 pontos da base. Eu não sei se vai dar para vocês verem aqui que a linha próxima cor é escura, né? Mas eu vou pular 1, 2 e no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas, aí eu vou pular 1, 2 e no terceiro um ponto alto. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos e no terceiro um ponto alto. Chegou numa parte mais clarinha da linha, vai ficar mais fácil de ver. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos e aqui no terceiro um ponto alto. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos, no terceiro um ponto alto. A carreira toda, tá, pessoal? Lembrando que a gente começou fazendo um ponto alto e um ponto alto logo em seguida, né? E a partir desse ponto alto é que a gente começou, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Quando a gente chegar aqui no final, aqui no finalzinho da carreira, vai ser a mesma coisa. Aqui eu vou ter um ponto alto, vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 pontos, e aí eu vou ter um ponto alto aqui e um ponto alto nas correntinhas, tá? Eu também vou ter 2 aqui no finalzinho. Mas eu volto aqui nesse final para completar aqui junto com vocês, tá bom? Por enquanto, sigam assim pela carreira toda, quando eu chegar bem aqui no finalzinho eu tô de volta. Bom, meus amores, chegando aqui, ó, no final da carreira, minhas 2 últimas correntinhas, vou pular 2 pontos, um ponto alto aqui no penúltimo ponto e um ponto alto aqui onde eu fiz as correntinhas. Então, eu vou ficar com 2 pontos juntos aqui no final, como eu tive no começo da carreira. Vamos fazer 3 correntinhas para virar o trabalho. E a partir dessa carreira, meus queridos, olha, nós vamos fazer as próximas várias carreiras. Vai ser uma sequência desta carreira que nós vamos fazer agora e da próxima. Aí, dessa, da próxima, dessa, da próxima, desta e da próxima, tá? Então, aqui é o seguinte, nós temos um ponto alto, vamos fazer mais um aqui. A gente sempre vai começar com 2 pontos altos, tá? As 3 correntinhas e o próximo ponto. Essa carreira é o seguinte, nós vamos fazer, depois desse ponto alto, uma correntinha. Aqui, nesse primeiro espaço de correntinha, nós vamos fazer um ponto alto, 3 correntinhas, e na mesma base, aqui nessas correntinhas, nesse espaço, um ponto alto.
uma correntinha. Agora, aqui nesse espaço, um ponto alto, 3 correntinhas, e no mesmo espaço de correntinhas, um ponto alto. Uma correntinha para separar. Na próxima, um ponto alto, 3 correntinhas, no mesmo espaço aqui embaixo, um ponto alto. Certo? A gente vai ficando com esses leques aqui, né? Com esses V's. Então, ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha para separar. No próximo espaço, um ponto alto, 3 correntinhas. E no mesmo espaço, um ponto alto, uma correntinha para separar. No próximo, a mesma coisa. Um ponto alto, 3 correntinhas e no mesmo espaço, um ponto alto, uma correntinha para separar. Pessoal, é assim a carreira inteirinha, tá? Então, já guardem esse começo aqui. Nas próximas carreiras, quem tiver dúvida, volta aqui para relembrar. Mas a gente faz 2 pontos altos, né? As correntinhas e mais um. Aí, a gente já faz uma correntinha e começa. Um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha para separar. Um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, uma para separar. Um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, uma para separar. Até o final da carreira. Quando chegar bem no finalzinho da carreira, no último quadradinho desse, eu volto com vocês para mostrar como é que a gente faz o final da carreira e vai para a próxima. Até daqui a pouco. Queridos, voltando aqui, terminando a carreira, fiz esse penúltimo leque, vou fazer uma correntinha. Vou fazer aqui, ó, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, é o último, tá? Vou fazer uma correntinha, e aí eu vou fazer um ponto alto aqui em cima desse penúltimo ponto alto e um ponto alto nas correntinhas. Então, é assim que a gente encerra a carreira, tá? Aqui, quando eu comecei, a gente fez 2 pontos altos, uma correntinha, e já começou a fazer um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha. Então, aqui, para encerrar, a gente encerra do mesmo jeito. A gente fez aqui, ó, o último desse aqui, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, e os 2 pontos altos que a gente fez no começo, tá? Daqui, nós vamos fazer aqui, ó, 3 correntinhas e vamos virar o nosso trabalho. E vamos fazer um ponto alto em cima desse ponto alto aqui do lado. Tá? Então, a gente sempre começa e termina a carreira com 2 pontos altos. Nessa parte aqui do meio, porque a gente faz as 4 carreiras de pontos altos, né? E depois a gente faz a sequência dessas carreiras aqui. Então, nessa sequência de carreiras, a gente sempre começa e termina com 2 pontos altos. Pessoal, fiz os 2 pontos altos, eu vou repetir essa carreira aqui. Só que aqui, quando eu comecei em cima dos pontos altos, e agora eu vou ter que fazer ela aqui, no meio desses leques. Então, nós vamos fazer assim, ó. Fiz os 2 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas. Não vou trabalhar nessa primeira correntinha sozinha aqui, tá? Nem na última, tá? Vou pular essa correntinha, vou pular o ponto alto, as 3 correntinhas e o ponto alto, e nessa próxima correntinha sozinha que eu fiz de separação, eu vou fazer um ponto alto. Certo? Vai ficar assim. 2 correntinhas. Vou pular o ponto alto com as 3 correntinhas e o ponto alto, e na correntinha de separação eu vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas. Vou pular este leque aqui de baixo, na correntinha de separação, um ponto alto. 2 correntinhas. Vou pular o próximo, na correntinha de separação, um ponto alto. 2 correntinhas. Vou pular o próximo, e na próxima correntinha de separação, um ponto alto. 2 correntinhas. Vou pular o próximo, e na próxima correntinha de separação, um ponto alto. Eu vou fazer isso a carreira toda
Quando eu chegar lá no finalzinho, na última dessa aqui, eu volto com vocês para mostrar como a gente encerra a carreira. Até daqui a pouco. Bom, meus amores, voltando aqui, eu fiz aqui, ó, o último espaço, o penúltimo espaço aberto, vou fazer o último. Então, vamos lá, 2 correntinhas. Agora, como eu só tenho essa última correntinha, lembra aqui no começo que a gente fez os 2 pontos altos, 2 correntinhas e foi direto, a gente não trabalhou nessa primeira correntinha aqui. Lembra? A gente pulou essa correntinha, pulou os 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos, e veio trabalhar só na segunda correntinha. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu não vou fazer um ponto alto aqui no meio dessa correntinha, que é a última. Eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular os 3 pontos altos, as 3 correntinhas, o ponto alto, vou pular essa correntinha e vou fazer um ponto alto aqui no penúltimo ponto alto e um ponto alto no último ponto alto. Certo? Pessoal, essas duas são as carreiras que a gente vai seguir daqui pra frente, tá? Daqui, tranquilo, vamos fazer lá 3 correntinhas, vamos virar o trabalho, um ponto alto aqui no primeiro ponto, e aí, como eu já tinha explicado, uma correntinha, vamos fazer aqui um ponto alto, 3 correntinhas, logo aqui na primeiro espaço, né? Mais um ponto alto, uma correntinha de separação, no próximo, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, e assim a gente segue essa carreira, tá? Então, essa próxima carreira é essa carreira aqui, depois dessa a gente faz mais uma dessa, e assim a gente vai fazendo o trabalho todo, tá? Eu não me lembro muito bem quantas carreiras a gente vai fazer, mas eu vou fazer daqui até a última carreira, a gente vai encerrar com essa carreira aqui das casinhas, então podem seguir. Leque, casinha, leque, casinha, leque, casinha, tá? Podem seguindo até que desta ponta até a última carreira de casinha, a gente tenha mais ou menos de 48 a 49 centímetros, tá? Quando a gente chegar nessa medida, eu vou voltar com vocês pra gente fazer novamente essa parte aqui. Aliás, eu vou voltar antes, gente. O novelo tá acabando e eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a emenda do novelo, tá? Então, eu volto antes só pra mostrar como é que eu faço a emenda de uma linha com a outra, que eu não uso nó, eu não faço nó na linha. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço, mas façam, depois que eu mostrar a emenda, que vocês vão emendando de vocês, de 48 a 49 centímetros, tá? Contando desde aqui até a última carreira desta parte aqui, que a última carreira é sempre da casinha, tá bom? Eu volto daqui a pouquinho, quando o meu novelo acabar, que eu tiver só uma pontinha dele, para fazer a emenda com o segundo novelo. Até daqui a pouco. Então, pessoal, voltando, só para mostrar como é que eu faço a emenda de um novelo para o outro. Aqui terminou o meu primeiro novelo. Eu deixo um bom pedaço de fio, tá? Do novelo antigo, para poder arrematar. Então, vou fazer aqui minhas 2 correntinhas. E vou fazer aqui, ó, o último ponto alto, mas eu não vou fazer ele até o final. Então, ó, eu vou dar a laçada, eu encaixo a agulha, puxo, vou dar a primeira laçada e puxar de 2 em 2. E vou ficar aqui com as minhas 2 argolas, tá? Esse fio, ele vai ficar para trás do meu dedo. O novo fio, ele vai ficar, a ponta dele, para frente do meu dedo. Então, eu ponho ele aqui no dedo, o novo fio para frente, eu também vou deixar um bom pedaço para depois poder esconder esse fio, tá? Então, a ponta do fio para frente e a ponta do fio que tá aqui para trás. Eu vou pôr as duas juntas e vou fechar essa última laçada com os 2 fios juntos. Aí, eu vou soltar as 2 pontas,
Quem quiser dar um nozinho, tudo bem. Quem não quiser, não precisa. Normalmente eu não dou, depois eu saio arrematando, porque daqui, ó, eu já saio fazendo correntinha e sigo fazendo o trabalho, tá? Os fios estão aqui. O ponto já tá feito, já tá fechado, e aqui é só seguir em frente. E é assim que eu faço a união de novelo, de ponta de fio dos meus trabalhos. Então, a ponta do fio novo pra frente, a do fio antigo pra trás, eu pego com os dois fios juntos e fecho o ponto alto com os dois juntos. Tá joia? Pessoal, daqui até a última carreira dessa de casinhas, quando tiver entre 48 e 49 centímetros, eu volto com vocês. Bom, meus amores, voltando, ó, aqui a nossa carreira de pontos altos, aquela primeira carreira que a gente fez pulando os pontos altos, e aqui todas as carreiras. Então, desta ponta aqui até esta ponta aqui, eu tenho 47 centímetros, tá? Eu fiz a última carreira, essa com as casinhas abertas, com os espaços abertos, tá? De ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. A gente termina sempre com essa carreira aqui, como a gente começou. E agora, nós vamos fazer 4 carreiras de pontos altos, como a gente fez essas daqui de baixo, tá? Então, eu vou mostrar a sequência aqui dessas carreiras para vocês. Então, eu terminei essa carreira aqui das casinhas abertas, dos espaços abertos, e aqui eu vou fazer 3 correntinhas para virar o trabalho. Deixa eu virar aqui, que ele é imenso, né? Vou virar direitinho aqui, para ele não ficar se arrastando no chão, senão ele cai. Bom, virando o trabalho, né? Virado o trabalho, desculpem. Daqui eu fiz o primeiro ponto alto e vou fazer o segundo aqui, em cima do ponto alto que a gente tinha na carreira de baixo, tá? A gente sempre começou com 2 pontos altos, vamos fazer os 2 pontos altos aqui. Daqui, ó, em cada espaço desse aqui, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, 1 e 2. E um ponto alto sobre o ponto alto que a gente fez. Tá? Aqui, ó, eu tenho um espaço, eu vou fazer 2 pontos altos aqui dentro. 1 e 2. E um ponto alto neste ponto alto. Aqui no espaço. 1 e 2. E ponto alto sobre ponto alto. No espaço aqui, 1 e 2. E ponto alto sobre ponto alto. Pessoal, muito cuidado aqui para não esquecer nenhum ponto dentro do espaço, são sempre 2, e muito cuidado para não pular o ponto alto, tá? Então, sempre 2 dentro do espaço de correntinhas e um ponto alto sobre ponto alto, até o final dessa carreira, tá joia? Quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Bom, meus queridos, aqui terminando a primeira carreira de pontos altos, tá? Preenchendo todos os espaços abertos com os 2 pontos altos. Tô terminando aqui, fiz o último espaço, 2 pontos altos, agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto e o último ponto alto aqui nas correntinhas que a gente fez para subir a carreira, tá? Daqui nós vamos fazer 3 correntinhas e virar o nosso trabalho. Pessoal, a gente olhando aqui, ó, na parte de baixo, né? Nessa parte que a gente fez embaixo, a gente percebe os nossos fios aqui. Esse aqui é o lado direito do nosso trabalho, tá? Aqui atrás é o avesso. Nós agora viramos o nosso trabalho pro lado direito. Então, como que a gente vai fazer essa segunda carreira de pontos altos? Pegando o ponto aqui por trás, tá? Deixando este fio aqui da frente sem trabalhar. A gente não vai pegar o fio da frente, a gente vai pegar
o fio de trás, como a gente fez nas carreiras ali de baixo. Então, nós vamos trabalhar aqui os pontos altos, pegando sempre o fio aqui pela parte de trás, opa, tá? E deixando este fio da frente sem trabalhar, para que ele fique, para que essa parte fique igual a essa, com esses fios aqui aparecendo, que são o detalhe dessa parte do acabamento do nosso cachecol, tá? Então, vamos trabalhar essa carreira toda, pegando o fio só pela parte de trás, olha lá, aqui, ó, só o fio de trás, pra gente trabalhar os pontos altos, tá joia? Até o final da carreira, quando a gente terminar, quando estiver chegando lá no finalzinho da carreira, eu volto com vocês. Meus queridos, chegando aqui, final dessa carreira, vou fazer meus 2 últimos pontos altos. Então, um ponto alto aqui no penúltimo, pegando só o fio de trás, e um ponto alto aqui, o último, nas correntinhas que a gente subiu a carreira. Então, já fizemos 2 carreiras de pontos altos, faltam 2 pra gente encerrar essa parte do trabalho. Então, vamos lá. 3 correntinhas. Vamos virar o trabalho. E a partir daqui, esta carreira de pontos altos, opa, esta carreira aqui de pontos altos, nós vamos fazer agora pegando o fio da frente, tá? Então, lembra, não pega esse fio aqui, esse primeiro fio aqui é sempre a base do primeiro ponto que a gente já fez. A gente vai pegar aqui, ó, o segundo fio, tá? Sempre o fio da frente, sem atravessar a agulha aqui, tá? Pega só o primeiro fio e faz o ponto alto, certo? Essa carreira todinha, assim, só pelo fio da frente, pegando o primeiro fio, sem pegar o fio de trás, sem atravessar a agulha, tá? Ele vai ficando assim, ó, do outro lado, certo? Com detalhe que a gente já deixou também na parte de baixo, tá bom? Carreira inteira assim. Quando chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês pra gente fazer a última carreira e depois começar os bolsos. Bom, pessoal, chegando aqui, final de carreira, vou fazer meus 2 últimos pontos altos. O penúltimo aqui, pegando só o fio da frente. E o último aqui, nas correntinhas que a gente subiu a carreira. 3 correntinhas pra gente ir pra última carreira. Vamos virar o nosso trabalho. E aqui, para a última carreira, nós vamos fazer o que a gente fez aqui na segunda, fazer a carreira inteira pegando só o fio de trás. Não se esqueçam, não peguem esse primeiro. Esse primeiro aqui, este primeiro, já é a base do primeiro ponto que a gente tem a correntinha. Então, nós vamos aqui a partir do segundo, pra gente não ter aumento de ponto. Sempre pegando só o fio de trás do ponto, tá? E vamos fazer a nossa carreira de pontos altos, a última carreira aqui do cachecol, tá? Pra ficar este detalhe aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês que a linha, essa linha é mais escura, né? Mas ficam esses detalhes que atrás não tem. Atrás ele fica liso entre um ponto e outro. Certo, pessoal? Chegar no final da carreira, eu volto com vocês para mostrar como é que a gente termina. Ainda não vou arrematar os pontos, né? Porque a gente tem os bolsos para fazer. Então, eu mostro para vocês como a gente encerra a carreira, corta a linha. O pessoal que tá iniciando, né? Que não sabe bem como terminar. Então, eu termino com vocês a carreira para fazer o corte da linha. E volto para a gente começar a fazer os bolsos. Até daqui a pouco. Meus queridos, voltando, vou fazer meus 2 últimos pontos
aqui um ponto alto pegando o fio de trás e um ponto alto aqui nas correntinhas, se a agulha entrar na correntinha, né? Pronto. Terminamos aqui, tá? A última carreira. Agora, pessoal, a gente vai pegar uma tesoura, vamos puxar esse fio até uma distância, assim, boa, que sobre bastante fio pra gente depois arrematar. E vamos cortar. Tem gente que corta aqui no meio, ó, eu prefiro cortar aqui no final. A gente puxa esta ponta pra cá. E com a própria agulha, olha, a gente encaixa ela de trás pra frente aqui, nessa última correntinha. E puxa, passa essa linha pra trás do trabalho. Certo? Assim a gente termina essa parte do cachecol e daqui a pouquinho eu volto pra gente já fazer os bolsos. Bom, pessoal, voltando aqui, eu não sei se dá para vocês verem por causa das cores do cachecol, mas aqui, ó, está o meu bolso, um dos lados prontos, tá? Daqui, o meu cachecol todo, ele ficou com 54 centímetros. Ó, de ponta a ponta, ele tá com 54 centímetros. O bolso, eu fiz, ele ficou, aqui eu vou contar pela parte de dentro, tá? Com 27 centímetros. Essa borda aqui eu não tô contando porque são os pontos baixos que eu fiz pra juntar os bolsos, tá? Então, é daqui até aqui, que eu tô vendo aqui pelo menos pela câmera, tá meio ruim de ver, tá? Vou até tentar mostrar por aqui, ó. Aqui na parte de dentro desses pontos baixos, que é a borda aqui, que é como eu emendei, são 27 centímetros. Então, o que que a gente vai fazer? Olha lá, vou deixar aqui os 27 centímetros. Vou pegar a minha lã. Eu já sei que para os 27 centímetros meus, eu fiz... foram 33 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer um número de carreiras, tá? De correntinhas. Um número qualquer, que depois eu vou desmanchar. E aí, eu já aproveito e já mostro pra vocês como é que desmancha aquelas correntinhas do início, lembram? Que quando a gente faz os 27 centímetros certinho das correntinhas, os pontos altos acabam depois ficando com uma medida um pouco maior. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um tanto de correntinhas. Não estou contando as correntinhas. Deu quase. Vou fazer um pouquinho mais. Agora deu, ó, deu quase 30 centímetros. Não tem problema, tá? Daqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou voltar 1, 2, 3, 4, na quinta, eu vou fazer um ponto alto, tá? Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos. E vou seguir fazendo pontos altos. Gente, eu preciso do número de pontos altos também múltiplo de 3. Lembra da calculadora? Aquele número que se a gente dividir por 3, não dá resto,
No meu caso aqui, foram 33 pontos altos para eu fazer o outro bolso. Mas esses pontos, para que vocês saibam quantos pontos mais ou menos vocês têm que fazer, eles têm que caber nos 27 centímetros, tá? Então, eu preciso de 27 centímetros de pontos altos, e esses pontos altos têm que ser múltiplos de 3. Ah, deu certinho e tá faltando um para múltiplos de 3. Então, faz mais um. Melhor fazer mais um do que desmanchar um, tá? Então, deixam certinho, múltiplo de 3 em 27 centímetros. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Bom, pessoal, voltando aqui, ó. Eu tenho 27 centímetros, 33 pontos altos, tá? Sobraram essas correntinhas aqui que depois eu vou desmanchar, sem problema nenhum. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou virar o trabalho e vou fazer uma carreira de pontos altos pegando aqui o fio pela parte de trás, como a gente fez lá no comecinho do cachecol e no finalzinho, tá? Pontos altos só pegando este fio de trás, tá joia? Quando eu chegar no finalzinho da carreira, eu volto com vocês. O pessoal, voltando aqui, tô com 31 pontos altos, vou fazer 32 e 33 aqui na minha correntinha. Nas correntinhas que eu fiz pra subir a carreira. Então, a primeira carreira, a gente pega o fio de trás, né? Vamos subir aqui 3 correntinhas. A primeira não, né? A segunda. A primeira a gente fez normal nas correntinhas. Então, a segunda carreira a gente vem pegando o fio de trás. E agora a gente vem pegando só o fio da frente, tá? Não atravessa a agulha. A gente faz igual a gente fez o começo do cachecol e o final. Só pegando esse fio aqui da frente. Tá joia, pessoal? Essa é a terceira carreira. Nós vamos fazer 8 carreiras de pontos altos. Então, assim, ó, aqui nós estamos pegando o fio da frente, a próxima a gente pega o de trás. Então, a quarta carreira a gente vai fazer desse lado, pegando o fio de trás. A quinta carreira, quando a gente virar, a gente vai pegar o fio da frente. A sexta, a gente pega o fio de trás, a sétima, o fio da frente, e a oitava, o fio de trás, tá bom? Nós vamos fazer 8 carreiras dessas, tá? De novo, nessa segunda a gente pegou o fio de trás, nessa terceira nós estamos pegando o fio da frente, a quarta nós vamos pegar o fio de trás, na quinta o fio da frente, na sexta o fio de trás, na sétima o fio da frente e na oitava nós vamos pegar o fio de trás. Quando eu chegar no final da oitava carreira, eu volto com vocês. Bom, pessoal, chegando aqui no final da carreira, vou fazer aqui meus últimos 2 pontos altos, um aqui pegando o fio de trás dessa carreira, né? E o último nas correntinhas que a gente subiu a carreira. Pessoal, eu tenho aqui 14 centímetros, tá? Então, de repente, quem tá fazendo com fio mais fino, faz um pouquinho mais de carreira, sempre terminando na carreira par, tá? Sempre com carreiras pares. Então, aqui eu fiz 8. Se você precisar fazer mais duas, mais 4, sempre carreira par, tá? Então, chega a 10 ou a 12, até chegar mais ou menos em 14 centímetros, tá ok? Então, daqui, nós vamos fazer agora aquele motivo decorado do nosso cachecol. Vamos lá, 3 correntinhas, vamos virar o bolso. No ponto do lado aqui, no segundo ponto, nós vamos fazer um ponto alto, e agora nós vamos fazer aqueles espaços abertos. Então, 2 correntinhas, pulo 2 pontos, um ponto alto, 2 correntinhas, pula 2 pontos, um ponto alto, 2 correntinhas, pula 2 pontos, um ponto alto, e assim até o final da carreira. Quando eu chegar ali no finalzinho, eu volto com vocês. Bom, pessoal, vou fazer aqui minhas últimas 2 correntinhas,
Vou pular 2 pontos, vou fazer um ponto alto aqui no penúltimo ponto e um ponto alto aqui no ponto das correntinhas, lembrando que eu tenho 2 pontos aqui na borda onde eu comecei e 2 pontos juntos onde eu terminei. 3 correntinhas, vamos virar o trabalho. Vamos fazer um ponto alto aqui neste segundo ponto e vamos fazer aquela carreira do leque. Então, vamos lá, uma correntinha, aí nessas correntinhas eu vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas e aqui na mesma correntinha de base, um ponto alto. Uma correntinha de separação, nas próximas correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas e na mesma base, um ponto alto. Uma correntinha de separação, um ponto alto, nas próximas correntinhas, 3 correntinhas e na mesma base, um ponto alto. Uma correntinha de separação e a gente segue, quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Pessoal, voltando aqui, vou fazer meu último leque, um ponto alto, 3 correntinhas, na mesma base, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto aqui no penúltimo ponto alto e um ponto alto nas correntinhas que a gente subiu a carreira. 3 correntinhas, vamos virar o trabalho. Vamos fazer um ponto alto aqui no segundo ponto. E daqui nós vamos fazer 2 correntinhas. Vamos pular essa primeira correntinha, pular todo o leque e aqui nessa correntinha de separação sozinha, um ponto alto. 2 correntinhas, na próxima correntinha de separação, um ponto alto. 2 correntinhas, pula o leque, na próxima correntinha de separação, um ponto alto, igual a gente fez no cachecol todo, tá? Essa aqui eu vou até o final com vocês, que ela é bem rapidinha, pra gente relembrar o final. Então, 2 correntinhas, na correntinha separada, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. E agora, como é o último leque, 2 correntinhas, eu vou pular o leque todo, vou pular a correntinha de separação. No penúltimo ponto, eu vou fazer um ponto alto e nas correntinhas aqui, um ponto alto, tá? Vamos fazer 3 correntinhas para subir e vamos repetir esta carreira aqui e esta, tá? Então, nós vamos ter 2 vezes essas carreiras. Então, aqui nessa volta, nós vamos fazer os leques e no retorno, nós vamos fazer as casinhas. Eu volto com vocês quando eu terminar a próxima, a carreira das casinhas. Daqui a pouco eu tô de volta. Bom, meus amores, voltando aqui, fiz meu penúltimo espaço aberto, vou fazer o último. Então, 2 correntinhas, vou pular todo o leque, pula a correntinha de separação, vou fazer um ponto alto aqui no penúltimo ponto e um ponto alto aqui nas correntinhas que a gente subiu a carreira. Meus queridos, daqui, depois dos pontos altos até este final aqui, eu tenho 9 centímetros. Aliás, tenho menos, tenho 8 centímetros, tá? Acho que dá para vocês verem aí. Então, dessa parte aqui até o finalzinho aqui dessa carreira dos espaços abertos, 8 centímetros. Se o de vocês deu menos, faz mais uma dessa dos leques e uma dessa casinha aberta, dos espaços abertos, tá bom? Se deu mais ou menos a mesma coisa, a gente já vai para a próxima carreira. 3 correntinhas para subir. Vamos virar o trabalho. Aqui a gente tá do lado direito do trabalho, quando a gente vira. Vamos lá. Um ponto alto no segundo ponto, e agora nós vamos completar as casinhas, os espaços abertos, tá? Em cada parte dessa da correntinha, a gente põe 2 pontos altos.
2. E ponto alto sobre ponto alto. No espaço da correntinha, 1 e 2. Ponto alto sobre ponto alto. No espaço da correntinha, 1 e 2. E ponto alto sobre ponto alto, até o final da carreira. Tá joia? Quando eu chegar no finalzinho da carreira, eu volto com vocês. Bom, pessoal, chegando aqui no finalzinho, vou fazer os 2 pontos altos no último espaço aberto. E 2. Um ponto alto aqui no penúltimo ponto alto. E um ponto alto aqui nas correntinhas. 3 correntinhas para subir. Vamos virar o trabalho. E aqui nós vamos fazer uma carreira de pontos altos, pegando o fio da frente só, tá? Cuidado para não pegar esse fio aqui, que é o primeiro, ó. Porque esse fio aqui já é da base do ponto deste ponto alto aqui, ó. Tanto que ele passa, essa correntinha aqui, ela já prende esse primeiro fio, tá? Então, tomem cuidado, vamos aqui pelo segundo fio, que é em cima do segundo ponto alto. Só o fio da frente, tá? Cuidado para não atravessarem a agulha, como a gente já fez ali na parte de baixo do bolso e do cachecol, as primeiras e as últimas carreiras. Tá joia? Quando eu chegar no finalzinho dessa carreira, eu volto com vocês. Meus queridos, voltando aqui, finalzinho da carreira, vou fazer o penúltimo ponto alto. E agora, ponto alto em cima das nossas correntinhas. 3 correntinhas, vamos virar o trabalho. E agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos, pegando o fio de trás. Só o fio de trás, como a gente fez nas carreiras, na parte de baixo do bolso, na parte de baixo e de cima do nosso cachecol, tá? Então, só o fio de trás. Finalzinho da carreira, eu volto com vocês. Bom, pessoal, chegando aqui no final dessa carreira, vou fazer os 2 últimos pontos, então, o penúltimo ponto aqui pegando o fio por trás e o último ponto aqui na correntinha, certo? Olha só, na carreira de pontos altos, eu tenho 6 centímetros, tá? Então, se de vocês ficou muito menor, ficou com 5, 4,5, faz mais 2 carreiras de pontos altos, tá? A próxima pegando o fio da frente e a outra pegando o fio de trás, tá ok? Aqui o nosso bolso está pronto. E aí, o que a gente vai fazer? Vocês vão colocar o cachecol de vocês em vocês, tá? Lado da frente, e vão ver qual é a altura do dedo de vocês, onde fica, tá? Por exemplo, o meu não ficou na barra, tá? Se eu fizesse a costura do meu bolso bem na barra, a minha mão ia ficar para fora do bolso, meu cachecol ficou mais comprido, então eu coloquei ele, ó, a minha ficou aqui os 2 pontos de borda, 1, 2, 3 leques sobrando para baixo, e aí eu apliquei o bolso, tá? Então, ele fica um pouco do cachecol para baixo. Se o de vocês deu na barra, não tem problema, mas meçam antes de fazer. Outra coisa, o bolso com os 27 centímetros, no meu cachecol, eu fiquei aqui, ó. Eu tenho toda a minha barra do cachecol, aí eu tenho a primeira carreira de leques e a segunda, tá? Então, eu prendi ele logo depois da segunda, de um lado e de outro, certo? Eu fiz um para minha mãe, era uma linha mais fina, então ficaram 3 carreiras, porque era uma linha bem mais fininha. Então, meçam de vocês exatamente no meio quantas carreiras dessa de leque ficam para um lado e ficam para o outro. Tem que ficar o mesmo número de carreiras, tá? Para ficar bem no meio. Então, eu vou virar
pro outro lado, para prender este bolso, porque o outro eu já prendi. E vou colocar ele. Olha, cuidado pra gente não perder esse ponto aqui, porque eu vou fazer com pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Quem quiser alfinetar, pode alfinetar. Eu não alfinetei, eu fui pelo olho, tá? Aqui eu vou alfinetar só a parte de baixo dele. Ah, vamos desmanchar essas correntinhas aqui, ó. Vou ensinar vocês. Deixa eu até deixar aqui o fundo branco. Ó, aqui onde sobrou correntinha, se sobrou de vocês tanto nos bolsos quanto na parte principal do cachecol, ó, sobrou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, né? Então, eu vou simplesmente, ó, ela tem um nozinho aqui, eu vou desmanchar aqui, puxando pelo nó, tá? Eu vou desmanchando ela, por isso que eu falo pra vocês, não precisa perder tempo contando correntinha, principalmente no começo do cachecol, que a gente tem muitas correntinhas pra contar, tá? Só tem que tomar cuidado quando for desmanchar a última, pra não soltar o trabalho, ó. Ela vem soltando facinho, depois que você tirou o nozinho da primeira, ela vem soltando facinho, a gente vai desmontando, vai sobrando esse fio aqui que a gente vai arrematar depois, tá? E aqui eu vou soltar pela última vez aqui e vou deixar ela bem presa, ó, essa última correntinha que já tem o ponto aqui, eu vou deixar ela bem presa e pronto, tá? Prontinho, correntinhas separadas. Fio pronto. Aqui, pessoal, olha, onde eu fiz o outro bolso que deu a minha mão. 1, 2, 3 carreiras de leque. São as que ficam pra baixo. E aqui, eu fiz 2 carreiras. Então, bem aqui o meu cantinho. Aqui, eu vou alfinetar. Vou até pegar um alfinete de uma cor bem diferente. Deixar ele aqui, presinho. E vou alfinetar aqui neste cantinho, ó. Neste outro cantinho. Que ele vai ficar bem aqui, retinho. Tá? 3 leques pra baixo, aqui vai ficar a base do meu bolso. Deixa eu virar meu cachecol aqui pro lado, pra mostrar pra vocês como que a gente vai prender. Nossa, gente, levei um susto agora. Olhei pra câmera aqui do celular e eu achei que não tivesse filmando, que eu tivesse que fazer tudo de novo. Mas graças a Deus está filmando. Ufa! Pessoal, aqui, quem quiser fazer costura, né? Arrematar esse ponto aqui, cortar a linha, deixar uma linha comprida e costurar, fica à vontade. Eu acho o efeito da borda do ponto baixo, que é esse daqui, bem legal, tá? Que fica parecendo correntinha, ó. Então, é assim que eu vou fazer. Acho que dá pra vocês verem, né? Que fica aparecendo, que ficam aparecendo as correntinhas aqui, ó. Eu acho esse efeito bem bonito. E aí, eu vou fazer assim, tá? Então, aqui eu vou acertar. São duas carreiras. 1, 2. Eu vou pegar nessa segunda, bem nessa parte aqui, ó, que seria aquela carreira da casinha, tá? Bem no alto aqui, bem nessa parte aqui, ó, onde ele faz essa junção dos pontos altos.
Então, deixa eu medir aqui certinho, vou começar daqui. E eu vou prender. Aqui, ó, eu vou passar a minha agulha por baixo. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó. Deixa eu marcar aqui bem o ponto. Bem aqui, ó. Então, eu tenho a minha agulha aqui no ponto. Eu vou passar a minha agulha por baixo e vou pegar a correntinha aqui, aquelas duas correntinhas. Vou puxar a linha e vou fazer um ponto baixo. Daqui, eu tenho aqui, ó, correntinhas, né? Subindo a carreira. Então, eu vou no meio e na junção da carreira. No meio, na junção da carreira. No meio e na junção da carreira, tá? São os pontos que eu vou fazer. Então, ó, no meio da carreira, eu pego a correntinha aqui junto, puxo a linha e faço um ponto baixo. Agora, eu vou aqui, ó, na junção da carreira, para ficar os pontos certinhos, ó. Vou atravessar aqui bem onde os pontos altos se encontram, de uma carreira e de outra, e vou na outra carreira, passo a agulha por baixo e faço um ponto baixo. Se dobrar aqui o cachecol, fica até mais fácil, ó. Eu vou no meio aqui da carreira, vou pegar a carreira de trás junto, ó. Puxo a linha e faço um ponto baixo. Agora, eu vou aqui, ó, onde eu juntei os pontos, atravessando os pontos, vou na outra carreira, puxo e faço um ponto baixo. Agora, aqui, ó, no meio das correntinhas, vou lá junto na carreira, puxo a linha e faço um ponto baixo. Onde eu juntei os pontos altos, atravesso a carreira junto, ó, a outra, puxo a linha e um ponto baixo. No meio da carreira agora, no meio das correntinhas, ó, onde eu fiz o ponto baixo, passo nas duas carreiras, puxo, faço um ponto baixo. Aqui, onde eu tenho a junção dos pontos, ó, eu passo pela primeira, passo pela segunda carreira e faço o ponto baixo. E assim eu vou fazer toda a lateral, tá? De pontos baixos. Vou atravessar aqui, ó, onde eu fiz a junção dos pontos altos. Vou unir com a carreira. E ele vai ficando presinho assim, bem retinho na carreira. E aí, eu vou até o final, onde eu alfinetei. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês pra gente fazer a parte de baixo. Bom, meus queridos, voltando aqui, eu prendi, olha, toda a lateral. Cheguei aqui, ó, no último ponto de baixo. Eu fiz o penúltimo. E agora, eu vou fazer aqui, ó, o último ponto aqui de baixo, onde eu tinha o meu alfinete. Neste ponto, exatamente, eu vou pegar este ponto, que é aquela correntinha que a gente faz para subir a carreira, a última correntinha. Vou pegar a carreira que eu tô prendendo, onde eu tô prendendo. E neste ponto, para fazer o canto, eu vou fazer 3 pontos baixos aqui, ó. Aí no mesmo ponto, prendendo a carreira. 2, e no mesmo ponto, 3. Para que ele consiga, para que a gente faça essa curva aqui e comece a parte de baixo da nossa costura. Aqui, pessoal, ele é um pouquinho mais complicado, porque a gente não tem uma sequência muito certa, porque a gente tem uma carreira de leque e uma carreira de casinha, uma carreira de leque e uma carreira de casinha. Então, o que que eu faço? Aqui, onde eu tenho o leque, eu prendo nesse primeiro aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, no próximo eu sempre prendo no primeiro, e prendo nessa casinha. Prendo no primeiro e prendo na correntinha da casinha. Se vocês acharem mais fácil,
e né? Pra não ir no olhômetro. Olha, meu alfinete tá todo tortinho aqui, ó. Peguei um alfinete tortinho. A gente pode alfinetar inteira essa parte aqui, tá? Para que vocês tenham absoluta certeza de onde vocês vão prender essa parte de baixo, tá? Dá para alfinetar todo aqui até chegar no final. E aí, conforme vocês vão prendendo, vocês vão retirando os alfinetes, tá? Então, eu fiz aqui, ó, os 3 pontos altos, os 3 pontos baixos aqui, né? Deixa eu já retirar. Daqui, ó, cada ponto que eu fiz aqui embaixo, eu tenho uma alcinha. É ela que eu vou pegar, não sei se dá pra vocês verem, ó. Eu tenho essas alcinhas, deixa eu pegar uma cor, porque o primeiro ponto é justo preto, ó. É nessa alcinha aqui, ó. Nessa alcinha do ponto, essa aqui que a gente vai usar pra prender junto com a carreira que a gente tem atrás pra prender o bolso, tá? Então, a gente vai alcinha por alcinha nessa parte de baixo, ponto por ponto. E a gente vai prendendo aqui na carreira dos nossos leques e das nossas casinhas, ó. Eu vou pegando a alcinha do lado, vou passando aqui, ó, debaixo da carreira do cachecol, ó, peguei a alcinha, peguei aqui a carreira e vou fazer um ponto baixo. Peguei a alcinha, a carreira e vou fazer um ponto baixo, ó, já cheguei no outro alfinete aqui. Eu vou pegar a próxima alcinha, vou pegar aqui a carreira. Os alfinetes são bons pra gente não se perder, principalmente nessa parte. Essa parte aqui de baixo é a mais fácil da gente entortar ele e pegar a parte da carreira errada. Então, a gente vai alcinha por alcinha e vai prendendo junto com os leques e os pontos altos daqueles espaços abertos, certo? Daí, a gente vai até o finalzinho ali do bolso, e aí eu volto com vocês para fazer o cantinho e a próxima lateral. Ó, ele tá ficando certinho, que a gente alfinetou, tá? E aí, eu volto com vocês para fazer aqui este canto e a subida. Bom, pessoal, cheguei aqui no último ponto. Vou tirar aqui meu alfinete. E vou fazer aqui, vou enganchar a agulha. E vou prender aqui, fazendo 3 pontos baixos novamente. 2 e 3. Certo? Então, aqui, só pegar meu alfinete aqui, colocar no lugar. Deixa eu passar meu cachecol pra cá, pra variar, tá batendo em tudo aqui, né? Olha lá. Certo? E aí, eu vou prender. Aqui eu tenho 1, 2, e eu vou prender aqui, ó, nessa carreira das casinhas, deixando 2 pra lá, como eu deixei 2 aqui do outro lado, eu vou prender toda essa carreira, como eu fiz a outra, tá? Eu vou pegar aqui, ó, no meio das correntinhas e vou prender junto com a carreira
das correntinhas. Esse fio aqui que tá sobrando, se vocês quiserem já conduzir junto para ir arrematando, é só colocar ele aqui no meio, deixar e ir prendendo junto com as carreiras. Então, um no meio das correntinhas, um aonde eu tenho a união dos pontos. Ó, um aqui, ó, no meio das correntinhas, eu pego as duas carreiras. E um onde eu tenho a união dos pontos. Precisar dar um jeitinho aqui, a gente atravessa aqui, a gente tem que às vezes tirar, né? A agulha é muito grossa. No meio da carreira, na união dos pontos. E assim a gente segue até chegar aqui na parte de cima do bolso. Daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, pessoal, voltando, vou fazer aqui o último ponto, prender aqui na correntinha que eu subi a carreira. Vou colocar esse fio aqui pra baixo pra prender ele, né? Que o meu ficou maior. E aí, eu puxo a linha e corto aqui. Puxo. E aí, eu nem vou com a agulha de crochê, eu já vou com a agulha de tapeçaria. Vou enganchar. Vou colocar a linha na agulha de tapeçaria. Vou passar essa linha aqui pro outro lado. Nesse último ponto que eu fiz. E para arrematar, eu vou virar aqui, ó, o bolso do avesso. E a minha linha aqui, essa daqui não ficou tão bem arrematada, eu vou até tirar. Até aqui ela ficou direito. Daqui pra baixo ela ficou solta. E depois eu vou arrematar ela também. E aqui, pessoal, olha, eu venho passando por dentro dos pontos, ó, tá? Sem passar pela frente do trabalho. Quem segue meu canal sabe que eu não gosto de nó em trabalho. Mas, como aqui a gente tá trabalhando com um fio mais grosso, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar por um dos pontos, aqui. Aí, eu vou dar uma voltinha. Vou voltar aqui, ó, no mesmo ponto, tá? Vou fazer essa argolinha e passar o fundo da agulha por ela. E vou apertar bem, que ele vai sumir aqui, tá? Só pra garantir, porque a gente tá trabalhando com fio mais grosso, é uma roupa, a gente vai mexer bastante com ela. E aí, eu vou passando esse fio aqui por entre os fios. E quando eu tiver passado por uma boa distância, que ele não corra risco de soltar. Se vocês quiserem dar esse nó mais uma vez, também pode, só cuidado para não passar pela frente do trabalho, ó. Vamos dar outro nó aqui. E vamos passando aqui pela trama dos pontos. E depois que a gente caminhou uma boa distância, quando é roupa assim, eu gosto de passar bastante para não correr o risco. A gente dá aquela puxadinha, né, que eu sempre falo, pra gente cortar longe do trabalho, para não correr o risco de cortar o trabalho. E aí, estica que ele volta pro lugar e some aqui por dentro, tá? Com os outros fios do trabalho, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, sempre pelo lado do avesso, tá, gente? Aqui, ó, eu virei praticamente o bolso do lado do avesso para poder
passar esses fios. Então, aqui eu já estou do lado do avesso do bolso. Aqui eu venho passando. Opa, ficou a pontinha dele lá pra dentro. Vou fazer aquela volta. Olha, eu volto a agulha aqui no mesmo ponto. Ela faz uma argolinha, eu passo ela por dentro da argolinha de volta, falhou aqui, e puxo para fazer um nozinho para segurar melhor. Porque roupa a gente põe, tira, né? Então, a gente garante, como é um fio mais grosso, esse nozinho ele acaba sumindo no meio da trama e não aparece tanto quanto o nó dos trabalhos com linhas mais finas. Depois de caminhar uma boa distância, a gente tira, puxa um pouquinho para cortar longe do trabalho, não rente ao trabalho, e estica que ele volta aqui para dentro e desaparece. Tá? Isso a gente vai fazer com todos os fios da emenda no novelo. E daqui a pouco eu volto para mostrar para quem quiser colocar franja. Eu não vou colocar franja no meu cachecol, mas eu volto para mostrar para quem quiser colocar franja no cachecol. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Pessoal, para quem vai fazer franja, ó, eu tô pegando aqui um livro pequeno, e aí a franja fica mais ou menos deste tamanho, tá? Deixa eu ver se eu acho meu centímetro. Será que eu acho, gente? Aqui, achei. Vou mostrar pra vocês que a minha ficou aqui com mais ou menos 14 centímetros, ó. Tá? O espaço é pequeno, mas a gente se arranja aqui. Então, olha só, eu vou pegar um livro, tá? Normalmente eu uso essa parte aqui, porque aqui a tesoura entra mais fácil depois. Eu vou pegar o fio, vou colocar ele aqui, ó, rente a essa parte de baixo, e vou dar voltas, tá? Vamos lá, que eu vou fazer com 5 fios, 4, 5. Essa ponta aqui, quem for fazer franja, enrola mais, enrola bastante, tá? Depois vocês cortam, porque aí já fica pronto. Como eu só vou mostrar, aqui eu já vou cortar, ó. Esse fio tá aqui, o fio de trás também, tem que estar aqui, ó, no mesmo lugar, tá? A gente corta. E aí, ó, onde estão as duas pontas, eu corto aqui também, bem no meio, tá? Aí, eu tenho aqui, ó, os 5 fios praticamente do mesmo tamanho, no mesmo padrão. Então, eu vou juntar eles aqui, os 5. Isso tô fazendo com livro, vocês podem fazer com qualquer objeto, tá? Estão vendo que eles ficam praticamente no mesmo padrão de tamanho, depois é só acertar. O que que a gente faz? A gente deixa ele assim, viradinho, tá? A gente vem aqui, ó, na ponta do cachecol, do lado direito do trabalho. Aí, nessa primeira correntinha aqui, ó, a gente segura aqui, pega a agulha, encaixa na correntinha, encaixa nesses fios, puxa eles aqui pra baixo. Puxam bem. E aí, a gente pega todas essas pontas e passa aqui por dentro dele e puxa. Tá? O meu não ficou tão certinho aqui, porque eu tô filmando e eu tô olhando pela câmera pra vocês. Mas vamos lá. Deixa eu até fazer de novo. Vou colocar de novo. Deixa eu organizar os fios aqui. Vamos ver se eu consigo, olhando pro trabalho e não pra câmera, que eu tô tentando ver se vocês conseguem enxergar direito. Tá? Então, vamos lá.
A gente segura bem esses fios para eles não deslizarem. Passa por aqui para baixo. E depois a gente passa esses fios, pode ser com a agulha, pode ser com a mão. Vai soltando devagar. E puxa o nozinho. Pronto, agora ficou certinho, né? Pronto. Agora ficou mais certinho. Depois a gente vai juntando e vai cortando essas pontinhas que vão sobrando para ficar reto. Como que eu faço para não fazer toda a franja chegar aqui tá sobrando um lado e eu não consigo pôr na ponta porque o outro vem bem aqui? Eu ponho primeiro nas duas pontas, depois eu acho o meio do trabalho e coloco. Aí eu conto quantas correntinhas eu vou ter para poder colocar, se eu vou colocar em todas ou se eu vou colocar em uma, pular uma, pular uma, aí eu decido, tá? Eu, nesse cachecol com 5 fios, eu até colocaria em todas. Em todas elas, eu colocaria um pouquinho, ou com 5 fios ou com 4 fios. Se vocês não querem colocar em todas, coloquem primeiro nas pontas, aí vocês contam, acham o meio, coloca e depois vocês distribuem para fazer igual, tá? Eu não vou colocar franja nesse cachecol meu, então aqui eu já vou tirar. Foi só para mostrar para quem quer colocar a franja. O trabalho está pronto. Vou mostrar já já como é que ele ficou. Já vem. Bom, pessoal, esse aqui é o cachecol pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todo mundo e até o próximo trabalho.